Durante um jogo de futebol, uma bola é chutada e viaja em direção ao gol, como mostra a imagem. Então, nessa foto, né, a gente tem a bicicleta do Pelé, feito no ano de 65, lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, num estádio de futebol chamado Maracanã. A componente horizontal da velocidade da bola se mantém até o gol, mesmo após o chute, por causa da... Ele quer saber por que a bola ela continua. Bom, pessoal, por causa, letra A, da força gravitacional, que mantém seu movimento enquanto cai. Lembra, eu falei que a força gravitacional é aquela que vai puxar para o centro gravitacional do planeta. O chute, a bola não está indo para lá. Letra B, força do chute, absorvido pela bola, que a movimenta até se esgotar. Letra C, força do chute transferida para a bola, que a movimenta até ser dissipada pela resistência do ar. Ou letra D, inércia da bola, que mantém seu estado de movimento em direção ao gol até a ação de outra força. Pessoal, a gente aprendeu na aula, né, que existe a lei da inércia. A lei da inércia é que mantém o movimento do objeto em contínua movimentação, né, até que você tem uma outra força que impeça que ele não continue. No caso, quais são a principal força que impediria da bola, sei lá, bater nas pessoas? A própria rede, né, se ele acertar o gol. Portanto, é isso aí, letra D. Questão número 2. Pamonha é um dos deliciosos pratos típicos do estado de Minas Gerais e de Goiás. A verdadeira pamonha é feita à base de milho verde e leite acrescido de sal, açúcar, queijo ou linguiça e cozida na palha do milho. Antigamente, a pamonha só existia numa época do ano, pois só se semeava e colhia o milho na estação chuvosa. Desde os anos 70, goianos e mineiros podem se deliciar com pamonhas o ano todo, devido a uma nova tecnologia. Olha só que interessante. A inovação tecnológica que possibilitou a expansão do período de plantio foi a... Bom, ele falou lá no texto que antes não podia, tá? Porque só se semeava e colhia na estação chuvosa, ou seja, a gente pressupõe que antes não tinha chuva, concorda comigo? E agora é o ano todo. Por que é o ano todo? Porque a irrigação, letra A, aração mecânica, B, adubação química, C, ou colheita mecanizada. Pessoal, o próprio texto disse, né? Porque há água em outros períodos. Como que você tem água artificial num período onde não chove? Através da irrigação. Então, a irrigação permite esse processo, portanto, a alternativa correta, a letra A, tá bom? O uso da tecnologia. Próxima. Pesquisadores desenvolveram tecnologia revolucionária baseada na aplicação de escamas das asas de borboletas sobre objetos. As variações nanométricas em seu relevo são únicas, não existindo duas escamas iguais. Assim, estatisticamente, elas podem ser comparadas a impressões digitais, para as quais não há tecnologia disponível para copiá-las. A atividade que seria imediatamente beneficiada com a aplicação dessa tecnologia é do que? Letra A, autenticação de documentos, B, desenvolvimento de medicamentos, C, proteção da superfície de materiais ou D, recuperação de ambientes degradados. Primeiro, que tecnologia ele está falando? A questão, né, de a gente utilizar, por exemplo, as escamas, né, que não tem duas iguais. Ele, inclusive, compara com a questão das impressões digitais e pergunta que tecnologia a gente pode utilizar para fazer isso. Pessoal, justamente a autenticação de documentos. Ou seja, se você, né, já fez um RG na tua vida, você sabe, né, que você coloca ali a sua digital, não é porque eles acham bonito o seu dedo, mas sim porque eles sabem que é único. A digital que você coloca o seu dedão ali no seu polegar é única e ninguém vai copiar igual. Portanto, você consegue ali ter a sua própria identificação ali. Próxima questão. Segundo a teoria da evolução atualmente aceita, o uso inadequado de antibióticos acaba selecionando organismos resistentes a essas substâncias. Essa resistência foi evidenciada na bactéria que causa tuberculose, tornando ineficazes medicamentos que anteriormente eram eficazes. Segundo a teoria proposta por Darwin, que nós vimos na aula, que mecanismos evolutivos explicam o aparecimento de bactérias resistentes a antibiótico quando em contato com esses medicamentos. Lembra, pessoal? A gente falou que, na verdade, sobrevive aquelas que são mais fortes. Lembra da evolução, teoria da evolução? Então, vamos lá. Vamos só achar a alternativa que corresponda a isso. Letra A. Indução de modificações genéticas pelos antibióticos,
conferindo maior resistência e maior capacidade de reprodução das bactérias resistentes. Letra B, modificação do formato das bactérias, promovendo maior resistência e condição para se reproduzirem de forma mais acelerada. Letra C, produção de moléculas novas pelas bactérias, proporcionando maior resistência e possibilidade de gerar descendentes. Letra D, eliminação das bactérias menos resistentes, permitindo que somente as mais resistentes se reproduzam, deixando mais descendentes mais fortes. Pessoal, a alternativa correta é a nossa letra D, tá? Ou seja, aquelas que são menos resistentes acabam não conseguindo vencer, digamos assim. Portanto, você tem uma continuidade apenas das bactérias que são mais resistentes, né, que elas se reproduzem, ou seja, deixando ali a sua, digamos assim, a sua descendência ainda mais forte. Tá? As gerações futuras das bactérias funcionam da mesma forma em qualquer outra reprodução que nós temos. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado, tá bom? Última questão. O excesso de exposição solar causa as doenças na pele que se desenvolvem devido aos danos de radiação ultravioleta causada ao DNA dessas células. No Brasil, verifica-se um aumento da mortalidade decorrente desse tipo de exposição solar. Essa exposição excessiva pode induzir na pele o surgimento de quê, pessoal? Letra A, vitiligo, B, câncer, C, verruga ou D, brotoejo. Brotoejo não é nem nome técnico, né? Portanto, pessoal, o que a gente pode falar? Né? O que causa radiação ultravioleta? Grande exposição ao sol causa ali um processo, né, no nosso DNA das nossas células que pode acabar em larga escala tendo ali um câncer, ou seja, câncer de pele, né? Mas, enfim, mais especificamente, tá? Então, a alternativa correta é a letra B desta nossa questão, tá? Câncer. Primeiro deles, existem inúmeros processos para a conservação de alimentos. Um deles consiste em expor a carne ou derivados de carne aos gases produzidos pela combustão incompleta da madeira. Além de perder água, a carne sofre uma ação antimicrobiana de alguns compostos presentes na fumaça, como ácido metílico, aldeícos e cetonas, que apresentam função antisséptica, e também fenóis e creóis, que além da função antisséptica, são aromatizantes e desenvolvem a coloração característica dos alimentos. Pessoal, colocou um monte de palavra difícil para nada, né? E ele pergunta, o processo descrito é denominado do quê? Criodessecação, pasteurização, salgamento ou defumação? Pessoal, lembra que eu falei que só precisava saber de alguns? Pois é, esse processo, né, que ele fala de você aquecer e tudo mais, em baixa temperatura, ela é feita através da defumação. Vimos em aula, questão L, alternativa D, sem grandes problemas, tá? A pasteurização, a gente vai ter uma aula sobre isso. O sal não tem nada a ver com aquele exemplo que ele falou, né? E a criodessecação, eu nem ensino nas aulas porque o ensejo ele não cobra, tá? Não vai cair uma questão nessa, mas era através do frio, tá bom? Questão 19. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima que quase 2 bilhões de adultos tenham sobrepeso, sendo 600 milhões com obesidade. Ainda assim, de acordo com estudos publicados, nos últimos 30 anos, nenhum país conseguiu elaborar estratégias para reverter a epidemia de obesidade de forma consistente. As estratégias para reverter esta epidemia necessariamente devem envolver, letra A, alimentação rica em massas e estímulo à prática da musculação, B, dieta balanceada, estímulo à prática regular de atividade física, C, alimentação à base de orgânicos, adaptação de locais públicos para o descanso, ou D, dieta livre de açúcares e adaptação de lugares públicos para pessoas acima do peso. Pessoal, como é que uma pessoa ela vai perder peso, pessoal? Como é que é? Através da dieta balanceada, tá bom? E estímulo à prática de atividades físicas. Ou seja, você aumenta ali o seu consumo calórico, tá? Na verdade, assim, você diminui o seu consumo calórico, desculpa, e aumenta, né, o seu processo ali de gasto de caloria através da musculação, da atividade física. Portanto, a alternativa correta é a letra B, tá? Dieta balanceada, estímulo à prática regular de atividade física. A intolerância à lactose é causada pela deficiência na produção da enzima lactase, dificultando a digestão desse carboidrato. Entre os sintomas dessa deficiência estão diarreia, dores abdominais, inchaço, náuseas e às vezes vômitos e flatulência. Para não ter esses sintomas,
As pessoas com essa deficiência devem evitar a ingestão de quê? Pessoal, lactase, ela vem da onde? Do leite, né? A lactose. Ou seja, como a gente falou. Então ele só quer saber que produto aqui que vem do leite, tá? A carne assada vem do leite. B, batata cozida. C, queijo. D, mel. Pessoal, o queijo, ele é feito através do leite. Portanto, o alimento que deve ser evitado é a letra C, tá bom? O nosso queijo. Próxima. A embalagem de uma goma de mascar artificial contém o símbolo T, conforme ilustrado, tá bom? No canto embaixo do lado esquerdo. E ele quer saber esse símbolo que indica na composição dessa guloseima algum ingrediente, letra A, cultivado no agrotóxico, B, produzido organicamente, cuidado para não errar, C, processado artificialmente ou D, modificado geneticamente. Pessoal, esse T significa que é um alimento transgênico. Todo alimento transgênico, ele é modificado geneticamente. Essa é a característica dele. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Simples, exatamente como vimos em aula. Última questão. Aqui tem uma pirâmide, né? E vai falar ali de vários alimentos, tá bom? A pirâmide alimentar nos ajuda a compor uma dieta balanceada, fundamental para a boa saúde. No entanto, nossas necessidades nutricionais podem sofrer variações ao longo da vida. Crianças em fase de crescimento, por exemplo, precisam mais de cálcio, responsável pelo crescimento e pela resistência dos ossos, bem como das proteínas importantes para o desenvolvimento dos músculos. Para atender a essa necessidade, a dieta de crianças deve ser rica em alimentos do nível. E ele quer saber quais desses alimentos são muito importantes para as crianças, segundo o texto. O que ele falou, pessoal, na terceira linha? Crianças em fase de crescimento precisam de mais cálcio e para a resistência dos ossos e para o crescimento. O cálcio, pessoal, ele vem da onde principalmente? O cálcio, ele vem principalmente dos leites e derivados, tá bom? Portanto, leites e derivados é que elas conseguem. Por isso que a criança deveria tomar mais esse tipo de alimento. E a gente indica ali que é do nível, é só olhar na pirâmide, tá? No 1, 2, 3. Ou seja, na letra C, tá bom? É só ler a tabela, encontrar o leite e ver o nível que estava representando. Portanto, a letra C é o número 3. Em 1860, o microbiologista francês Louis Pasteur demonstrou que não eram os deuses, mas sim as células de um fungo denominado popularmente de levedura, que operavam a transformação de uvas em vinho. A produção do vinho é considerada um processo biotecnológico. Por quê? Bio significa vida, tecnológico, tecnologia. Por quê? Precisa de luz para ocorrer? B, ocorre em ambientes estéreis. C, envolve a participação de micro-organismos. Ou D, envolve adição de substâncias químicas. Em algum momento eu falei para vocês que colocam adicionantes químicos no processo? Não falei. Eu falei em algum momento que precisava de luz? Não. A única coisa que eu falei é porque a levedura, para ocorrer, você precisa ingerir micro-organismos. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra C. Tranquilo? Só o que eu falei na aula que cai. Questão 14. Processo de produção de cerveja. E aqui tem todos os processos, malte, água, lúpulo, depois acrescenta ali a levedura, como a gente conversou, depois tem ali a filtragem e depois ali um envase, né? Ou em barril, ou em lata, ou em garrafa. Tranquilo, é o processo que a gente estudou. E aqui eu pergunto, o álcool presente na cerveja resulta do quê? Letra A, reações entre lúpulo e o malte no preparo. B, fermentação da matéria orgânica no mosto pela levedura. C, separação das substâncias da mistura da etapa da filtragem. Ou D, a adição realizada pelo homem durante o envase no consumo. Ele está falando, né? Da onde que vem o álcool? Em qual processo vem o álcool? O álcool, pessoal, ele vem do processo justamente como resultado da onde? Exatamente, da fermentação, tá? Então, a fermentação que acontece através do processo da levedura acaba, né, gerando ali, transformando o açúcar em álcool, como nós estudamos. Portanto, pessoal, é da fermentação, tá, que resulta ali o álcool, tá? Fermentação de matéria orgânica no mosto pela levedura. Tranquilo também, né? Por fim, última questão. O químico francês Lavoisier
escreveu que o vinagre era o vinho acetinado devido à absorção de oxigênio. Portanto, o resultado apenas de uma reação química. Pensava-se na época que a camada gelatinosa que se formava na superfície do vinho em acetificação, a mãe do vinagre, era apenas um produto dessa reação. Somente mais tarde, Pasteur mostrou que sempre que o vinho se transforma em vinagre é devido à participação de bactérias acéticas que se desenvolvem na superfície formando um véu. A mãe do vinagre forma-se na superfície por quê? Então ele quer saber, pessoal, por que acontece esse processo. Do vinho acaba, né, no final das contas, se você deixar muito tempo aberto, ele fica avinagrado, né, e tudo mais. Por que acontece esse processo? Letra A. Contaminação do vinho pelas bactérias acéticas ocorre pelo ar. B. A concentração elevada de álcool no fundo mata as bactérias acéticas. C. A competição das bactérias acéticas com as bactérias alcoólicas é menor. D. A atividade das bactérias acéticas é maior com a disponibilidade do oxigênio no ar. Pessoal, presta atenção. Quando você tem ali as bactérias durante esse processo, o que faz a contaminação ser acelerada, isso eu falei no começo da aula, faz com que a bactéria, uma vez que o vinho é aberto, elas entrem em contato com o oxigênio. Ora, oxigênio é um elemento essencial para o desenvolvimento das bactérias ou para qualquer ser vivo, né? Nós mesmos respiramos oxigênio. Portanto, com o oxigênio, elas começam a se proliferar de maneira muito mais rápida e acelerar todo o processo de decomposição daquele alimento. Ou seja, quando ele começa a criar esse mãe do vinagre aí, esse processo de avinagrar, é justamente por causa do contato com o oxigênio. Tanto é verdade que uma vez que você abre o vinho, serviu e quer que para ele preserve mais tempo, você tem que tampar, tá? Caso você não beba a garrafa inteira, mas aí é com você, tá bom, pessoal? Portanto, a alternativa correta, letra D, a atividade das bactérias céticas é maior com a disponibilidade de oxigênio do ar. Daqui tem uma tabela falando ali das informações nutricionais de diferentes alimentos em uma determinada porção de 25 gramas. Então tem lá valor energético, carboidrato, proteína, gordura, colesterol, sódio e fibra para os alimentos 1, 2, 3 e 4. E vem a pergunta, para melhorar o funcionamento do intestino, diminuindo a chance de prisão de ventre, uma pessoa deverá escolher preferencialmente o alimento. Ela quer melhorar o intestino, pessoal, de todos esses alimentos. O que é melhor? Vamos lá. Carboidrato, proteína, gordura, colesterol, sódio ou fibra. Nós vimos, né, qual que era? A fibra alimentar. Concorda comigo? Legal. Agora a gente tem que olhar para os alimentos 1, 2, 3 e 4 e ver o alimento que tem mais quantidade, mais gramas de fibra. No 1 tem 0,9, ou seja, menos do que 1. No 2 tem 3 gramas, já é bem maior. No alimento 3 só tem 1 e no alimento 4 tem 0,9. Portanto, o alimento que tem maior fibra alimentar é o número 2, tá bom? Pois ele apresenta a maior quantidade de fibra. Próxima. Quem tem um bom coração combate hipertensão. Fazem parte do grupo de risco dessa doença pessoas que, vamos lá, A, ingerem pouco sal, B, estão abaixo do peso, C, têm familiares hipertensos ou D, praticam atividade física regular. Pessoal, as doenças ligadas à hipertensão, né, elas estão ligadas diretamente para quem tem pessoas familiares que sejam hipertensos, né? Ou seja, os problemas cardíacos estão associados a isso. Se você ingere pouco sal, você está evitando ter essa doença, né? Se você está abaixo do peso, legal. Se você faz atividade física regular, você está evitando a doença e não, né, tendo ali a hipertensão. Portanto, a única alternativa, até mesmo pelo português da questão, é a letra C, tá? Tem familiares hipertensos. Próxima e última. Os aminoácidos são como tijolinhos que formam os seus músculos, mas eu não consigo fabricar estes tijolinhos, então tenho de comer os tijolinhos dos outros. Ele explica de novo, por favor. A união desses tijolinhos forma o quê? Então, basicamente, pessoal, ele vai consumir um animal, né? Uma carne, e essa carne
ela precisa ser consumida. Basicamente é que nem nós, seres humanos, né? Nós, como um bom carnívoro que somos, nós ingerimos outros animais. Por quê? Porque a principal fonte de algo, que eu não quero falar o nome ainda, é que é onde a gente encontra o principal, o tijolinho, digamos assim, que a gente precisa. Porque nós naturalmente não conseguimos produzir, então a gente precisa ir em outro local. Heitor, qual que é? Letra A, DNA, B, gordura, C, proteína ou D, carboidrato. Como nós vimos em aula, a proteína está presente nos animais, tá? Em peixe, frango, carne vermelha, tá? Mariscos e tudo mais, ovos, tá? Por quê? Porque nós, seres humanos, não produzimos naturalmente, então por isso que a gente precisa comer outros animais. É uma questão de sobrevivência. Heitor, eu só vou comer ovo para bater minha proteína. Então você vai ter que comer 350 ovos por dia e vai passar mal, tá bom? Você não aguenta uma semana fazendo isso. Então, para bater a proteína, temos que comer carne animal. Infelizmente, não há outra opção, pelo menos por enquanto. Tá bom, pessoal? Portanto, a alternativa correta é a letra C, proteína. As pessoas mais velhas afirmam que hoje não é como antigamente. Tudo está diferente. A temperatura, o período de chuvas e outros fenômenos da natureza. Florestas com altas taxas de transpiração foram substituídas por cidades. As construções das cidades compactaram o solo, formando ilhas de calor que alteram a taxa de evaporação e o microclima. Além disso, as terras antigamente eram utilizadas para diversos fins, inclusive para a produção de grãos em solos permeáveis. Considerando as transformações ocorridas no ambiente, aquela que interfere diretamente na falta de reposição de água no lençol freático é a impermeabilização do solo nas cidades, B, produção de grãos em solos permeáveis, C, diminuição da evaporação de água nas cidades ou D, redução de transpiração das florestas pelo desmatamento. Pessoal, quando a gente tem a construção de grandes cidades, o solo, basicamente você em cima da terra, que antes tinha ali da natureza, a gente constrói basicamente com cimento, ou outros materiais semelhantes. Isso impede que a água, que ora estava ali na superfície e era absorvida, ela chegue diretamente aos lençóis freáticos. Lençol freático, como nós vimos, é aquela água que fica no subterrâneo ali dos solos. Portanto, tendo mais dificuldade da água passar, faz com que haja falta dessa reposição e isso não chega diretamente nos rios e lagos, o que faz com que todo o processo seja mais demorado. Portanto, esse processo que impede com que a água passe é a impermeabilização do solo, tá? Aonde? Nas próprias cidades. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Próxima. Você já brincou com um telefone de copos? O brinquedo é composto por 2 copos interligados por um barbante longo. Quando era criança, brincava. Ao esticar completamente o barbante, o que se fala em um dos copos é ouvido no outro. Repare que se faz necessário um meio material para a propagação do som. Tá bom? E ele quer saber como se explica a comunicação nesse brinquedo. Letra A. Ondas eletromagnéticas emitidas pela fala de um dos interlocutores propagam-se pelos barbantes e chegam ao segundo copo. Legal. B. Ondas eletromagnéticas emitidas pela fala de um dos interlocutores propagam-se pelo ar e chegam ao segundo copo. Então, um falava que se propagava pelo barbante, o outro falava que era pelo ar. Atenção. Na C. Fala de vibrações emitidas pela fala de um dos interlocutores, propagam-se pelo barbante e chegam ao segundo copo. Ou seja, fala que o que sai não são ondas eletromagnéticas, são vibrações. E na D, vibrações emitidas pela fala de um dos interlocutores, propagam-se, só que não é pelo barbante, pelo ar. Tá? Então, pessoal, o que a gente tem de diferente? Presta atenção. Na A e na C, ele fala de barbante. E na B e na D, ele fala do ar. Ok? Então, você tem que fazer uma escolha nesse primeiro ponto. No segundo ponto, o que você tem que fazer? No A e no B, ele fala de ondas eletromagnéticas. E na C e na D, fala de vibrações. Tá? Então, é aquele jogo de que você vai fazendo por eliminação. Pessoal, presta bastante atenção para você nunca mais errar esse tipo de questão. O que vai sair, quando a gente está falando, são vibrações
que a gente fala, a gente não está emitindo ondas eletromagnéticas. Por quê? Porque nós não somos um aparelho eletrônico, nós somos seres humanos, tá? Então nós emitimos vibrações. Se fosse uma antena, se fosse um micro-ondas, então a gente poderia utilizar as ondas eletromagnéticas, tá bom? Mas não é o caso, a gente está falando de algo natural que nós fazemos. Portanto, só por isso a gente já eliminou A e B. Legal? Das vibrações, e aí você tinha que fazer a escolha. Por onde que ele vai passar? Pelo ar ou pelo barbante? Pessoal, se fosse pelo ar, por que a gente ia usar 2 copos e não era só falar, né? Como a gente usa o barbante, justamente porque as vibrações elas passam pelos barbantes, tá bom? Portanto, se você pensar e ainda ter um desenho para facilitar, você chega lá. Portanto, a alternativa correta é a letra C, tá? Vibrações emitidas pela fala de um dos interlocutores propagam-se pelo barbante e chegam ao segundo copo. Última questão. No sistema de transmissão analógico da televisão do Brasil, cada canal ocupa uma faixa de 6 MHz. O quadro mostra as faixas de frequência utilizadas por alguns canais. E tem aqui canal 2, 6, 7, 9, 12 e tem as faixas de frequência. E ele quer saber, em uma casa situada num vale ao pé das montanhas, parte alta, os canais 2 a 6 apresentam melhores imagens. Por quê? Ele quer saber. Olha para o 2 e olha para o 6, tá bom? Comparado aos outros, eles têm uma faixa de frequência maior ou menor em megahertz? Menor, não é? O canal 2 é o primeiro da nossa tabela e o 6 é o segundo, tá? E ele quer saber por que as imagens são melhor. Letra A, tem maior facilidade de entrar em ressonância com as montanhas. B, são polarizadas quando interagem com as montanhas. C, tem maior capacidade de contornar as montanhas. Ou D, ampliadas pela reflexão nas montanhas. Pessoal, é o seguinte, quando você tem faixa de frequência menor, você tem uma capacidade de maior maleabilidade, ou seja, de contorno das montanhas em alta frequência, em lugares mais altos. Portanto, inclusive o recomendado, tá? Portanto, a alternativa correta para aumentar a capacidade é diminuir a frequência. Lembra que eu falei que as frequências elas nada mais são do que o comprimento das ondas, portanto elas são menores. Se são menores, é muito mais fácil para serem utilizadas. Nesse caso, a letra C é a melhor, tá? Tem maior capacidade de contornar. Em um experimento, comparando 4 plantas aquáticas da mesma espécie, um pesquisador mergulhou cada planta em um aquário preenchido com água. Feito isso, ele expôs cada aquário a uma intensidade diferente de luz e observou que, das 4 plantas, a que estava no aquário sobre a maior intensidade luminosa liberou maior quantidade de bolhas. Um fenômeno comum das plantas que explica os resultados observados nesse experimento citado é: letra A, formação de gases pela evaporação de água, liberação de gás carbônico pela respiração, eliminação de oxigênio pela fotossíntese e produção de gases pela fermentação. Pessoal, só você pensar, nós falamos em aula, né, que quando a planta ela precisa da luz, justamente para conseguir começar a fazer o processo, né, para ter energia, depois, juntamente com a água que ela vai ter acesso, ela começa o quê? Faz o processo inverso do ser humano, ou seja, ela vai utilizar do gás carbônico e vai liberar o quê? Oxigênio, lembra? É o contrário do ser humano. E o nome disso, como é que é? Fotossíntese, portanto, a alternativa correta é a letra C, tá bom? E as bolhas que aparecem é justamente a eliminação de oxigênio pela fotossíntese. Tranquilo, não é? Próximo, as plantas são verdadeiras usinas que transformam energia luminosa em energia química, produzindo carboidratos, o que para nós é muito importante, porque carboidratos são fontes de energia. Das plantas, essa transformação é consequência de qual processo? Qual que é o processo que a planta utiliza para fazer o seu processo energético? Letra A, fotossíntese, B, combustão, C, respiração, D, hidrólise. Pessoal, falamos na aula, né? Foi o título de uma das subtemas que falamos, portanto, tranquilo, né? Fotossíntese, letra A. Nem falei das outras, né? Porque, você vê, são alternativas, nada a ver também. Última questão. É mais ou menos parecido com aquela lá da aula, só que ele continuou, né? Depois do sapo. Você tem ali a cobra que come o sapo e você tem ali o gavião que come a cobra. E lá, vamos lá. Considere a cadeia alimentar representada na figura. Se retirarmos o sapo dessa cadeia alimentar, presta atenção, tirei o sapo não existe, desapareceu. O que vai acontecer? Qual é a consequência
do aumento de número de que espécies? Pensa. Quem é que vai aumentar? É a quem o sapo consumia. Veja, se não vai, aquilo que servia de alimento para o sapo, o que era? Era o gafanhoto. Agora, se eu não tenho mais o sapo, quem é que vai comer o gafanhoto? Ah, é a cobra? Não, ninguém mais come o gafanhoto. Ou seja, corre o risco de você ter milhões de gafanhotos e as cobras que comiam o sapo provavelmente vão desaparecer na sequência depois de algum tempo, tá? Então ele quer saber qual que é aquele que tem maior número de aumento. Tranquilo, né? Letra A, o gafanhoto. Só você fazer na ordem, pensar quem come quem, que você chega lá. A coleta seletiva do lixo em Curitiba atinge praticamente 100% do município e é um excelente exemplo no tratamento dos resíduos sólidos como substituição de parte da matéria-prima. A face mais criativa do sistema ambiental da cidade é a usina de valorização dos rejeitos, onde o lixo é separado. O papel é encaminhado às indústrias papeleiras, o ferro é levado para as siderúrgicas, o vidro transparente vai para as cristaleiras, o vidro colorido para as fábricas de garrafa, o alumínio para as indústrias de metais não ferrosos e as garrafas plásticas seguem para diferentes indústrias de reprocessamento. O tipo de tratamento de lixo realizado na usina tem como base A. Letra A, renovação, B, reutilização, C, reciclagem ou D, recuperação. Pessoal, tema da aula, né? Portanto, o processo que ele falou, simplesmente ele explicando como é que é a reciclagem. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Próxima. A produção industrial de ferro metálico, a partir dos seus óxidos, é um processo realizado em altos fornos de siderúrgicas e demanda muita energia. A reciclagem é uma alternativa desejável, sendo também realizada nos altos fornos, onde ocorre a adição de uma menor quantidade de minério em função da introdução do ferro a ser reciclado. A mistura é aquecida na presença do ar, produzindo o ferro gusa, que depois é transformado em ferro fundido ou aço, dependendo da quantidade de carbono incorporado. A reciclagem desse material é desejável porque pela diminuição, letra A, diminuição da contaminação química no meio ambiente, por ser um metal bastante tóxico. Lembra do que falamos na aula, ok? Para responder essa questão. B, dificuldade de encontrar jazidas desse metal na crosta decorrente da sua raridade. C, facilidade de transportar o material até os altos fornos por ele ser um material leve. Ou D, redução do consumo de energia decorrente da substituição parcial do minério. Pessoal, como a gente falou, né? Quando você faz o processo de reciclagem, você não precisa mais fazer o consumo energético daquele elemento para produzir novos, na construção ali de novos minérios, né? Depois para você trabalhar. Como nós falamos, portanto, a alternativa correta é a letra D, tá bom? Então é bem tranquilo. Nunca falei que o alumínio, né, o processo todo, ele é difícil de ser retirado. A gente nunca conversou, né, que de outros processos, simplesmente é o que está na letra D, então tá bem tranquila a nossa resposta. Próxima, no período de cheias dos rios da bacia amazônica, ocorre a frutificação de grande número de espécies de árvores da área alagada. Com a ajuda da água, essas plantas podem ter suas sementes dispersas para outros locais. A estratégia de dispersão dessas sementes está relacionada à condição de estarem em frutos secos, pequenos, de alto valor energético ou menos denso que a água. Pessoal, a gente tem que refletir um pouquinho sobre essa questão da física e entender que quando você tem ali, né, a água no processo onde elas vão transportar as sementes, você também tem um processo onde elas ficam mais leves. Se elas ficam mais leves, significa que elas são menos densas do que a própria água em si, ou seja, facilita o transporte para a plantação em outras áreas. Portanto, a alternativa correta é a letra D, tá? Menos densos do que a água. Próximo, o cerrado tipicamente apresenta uma estação chuvosa e uma estação seca que se alternam. Essa condição climática compromete o abastecimento hídrico durante a estação da seca, influenciando diretamente a vegetação presente nesse bioma. As árvores, por exemplo, possuem certas características adaptativas, lembra que a gente conversou? Para essa condição sem as quais não sobrevivem. E ele quer saber como é que essas folhas se adaptam, por exemplo, nesse inverno, nesse período onde você não tem tanta água assim. Uma das características é o quê? Letra A, folha larga. B, flor colorida.
C, raiz profunda ou D, fruto suculento. Pessoal, a estratégia que eles utilizam é justamente ter uma raiz mais profunda, porque com isso eles conseguem as plantas, né, conseguem absorver a água em uma profundidade onde a água ela pode se encontrar, ou seja, sem depender da água ali no momento exato, no período mais externo, tá? Então ela consegue se manter durante aquele período mais de seca, sem o acesso à água direta. Portanto, com isso a gente fica com a letra C, tá bom? Aqui, se você refletir pelo texto, você chega, né? Mesmo porque as outras opções são bem esquisitas. Então a alternativa correta é a letra C, raiz profunda. Última questão. Incêndios são frequentes no bioma brasileiro, localizado no Planalto Central. No entanto, 2/3 de suas espécies são adaptadas a queimadas frequentes. O fogo tem o papel de acelerar o processo de reciclagem de nutrientes. Além disso, o choque térmico causa fissuras nas sementes, favorecendo a penetração de água e a germinação. As árvores apresentam cascas bastante grossas que atuam como isolante térmico. E ele quer saber simplesmente de que bioma ele está descrito no texto. Se você lembra do mapinha, ele só está falando do bioma ali da região do centro-oeste. Ou seja, nós estamos falando do bioma do Cerrado, tá bom? Portanto, a alternativa correta é a letra B. As políticas sanitaristas empreendidas por alguns países quase eliminaram doenças infecciosas, como diarreias bacterianas, verminoses intestinais e esquistossomose. Há um século, elas representavam 20% das causas de mortalidade e hoje são responsáveis por cerca de 2% dos falecimentos. A ação sanitária que levou à redução dos falecimentos causados pelas doenças citadas no texto foi o quê? Letra A, diminuição de quantidade de mosquitos transmissores de doença. B, interrupção de despejo de esgoto nas fontes de água de uso doméstico. C, redução do número de ratos e baratas das moradias dos habitantes. Ou D, eliminação de áreas com acúmulo de lixo próximas às residências. Pessoal, no texto, o que ele está falando? Basicamente, né, de você ter políticas sanitárias que alguns países utilizaram para evitar o quê? As contaminações feitas por bactérias, né, principalmente. E fala inclusive das porcentagens, que antes era de 20% das mortalidades e hoje está em 2%. E isso, pessoal, foi feito basicamente pelo quê? A gente acabou de falar nesse tema, então ficou fácil. Interrupção dos despejos de esgoto nas fontes de água para uso doméstico. Então, basicamente, saneamento básico. Tá bom? Mosquitos modificados geneticamente rejeitam o sangue humano. Pesquisadores conseguiram bloquear a preferência natural de mosquitos pelo sangue humano, eliminando a capacidade desses insetos de distinguir humanos de outros animais. Os mosquitos, modificados geneticamente, também passaram a rejeitar o sangue humano. Olha só que interessante. Mas os resultados dessa pesquisa ainda estão restritos aos laboratórios. A continuidade desse estudo é importante para que a saúde pública. Por quê? Porque seus resultados podem contribuir para... Veja, antes eles conseguiram, né, bloquear a preferência que os mosquitos tinham pelo sangue humano, eliminando a capacidade dos insetos de distinguir humanos de outros animais. Ok? Então, e depois, esses mosquitos que foram modificados, eles também passaram a rejeitar o próprio sangue humano. Então, isso aqui, pessoal, pode contribuir para quê? Letra A, tratamento de pacientes com dengue. B, a prevenção de doenças como a malária. C, a redução de número de alérgicos a picadas de mosquito. Ou D, o desenvolvimento de mosquitos incapazes de transmitir a doença. Veja só, você consegue, lembra que a malária... ela é um tipo de... A gente estudou isso na aula, né? Que ela é transmitida por mosquitos, né? É um vírus que vem justamente por esse aspecto. Agora, quando você faz com que o mosquito eles rejeitem a questão do sangue humano, ou seja, você está evitando que haja o quê? A picada em si. Veja, se o mosquito não picar mais, o que acontece? A doença não vai passar. O vírus vai continuar dentro do mosquitinho? Vai continuar. Simplesmente não vai querer picar o ser humano. Se não pica, não passa a doença. Ou seja, uma forma de prevenção. Legal, pessoal? Então não tem nada a ver com alergia, né? A gente nem citou esse tema na aula, tá? E nem vai impedir com que o mosquito em si deixe de ter a doença, tá? O mosquito continua com a doença, simplesmente não vai passar.
Próxima, o uso de cisternas para promover o acesso universal à água na zona rural, em especial no semiárido brasileiro, é uma etapa fundamental para a superação da extrema pobreza na região. No entanto, o mau uso desses dispositivos foi apontado como uma das causas no aumento da quantidade de casos de dengue em São Sebastião e Alagoas. O município, que possui uma população rural superior à urbana, foi listado em 2015 pela Secretaria Estadual de Saúde entre as cidades com epidemia dessa doença. Que medida deve ser tomada para manter a água potável e evitar outra epidemia? Epidemia, obviamente, né, relacionado aí a essa questão da doença, tá bom? Da dengue. Então vamos lá, como que se combate a dengue? Basicamente ele está perguntando. Letra A, colocar larvicidas nas cisternas. B, manter bem vedadas as cisternas. C, ferver a água proveniente das cisternas. Ou D, instalar uma lâmpada simples à noite próximo à cisterna. Pessoal, tranquilo, né? Aqui é simplesmente você, se você já vê uma propaganda de combate à dengue, basicamente você deixa fechadinho as caixas d'água, né? E aí o que acontece? O mosquito não vai lá, não vai colocar os ovinhos na água e eles não desenvolvem, tá bom? Você pôr larva na água que você vai beber, eu acho que não é uma boa ideia, né? Você ferver a água, toda vez que você tem que ferver a água para beber, vai ser complicado também. E na D, só vai à noite evitar que o mosquito não chegue. De dia pode ir, fica à vontade, mosquito. Não, né? Então, é letra B. Aliás, o custo energético ia ser, né, meio bizarro. Você tem que ter uma lâmpada para pôr na caixa d'água. Aliás, eletricidade e água só nos chuveiros do Brasil mesmo, inclusive. Vamos lá, então a alternativa correta é a letra B, né? Manter bem vedada, fechada as caixas d'água, ou seja, as cisternas, tá bom? Próximo. Ao fazerem embalsamamento, empregados de funerárias estão sujeitos à contaminação por formaldeído pelo ar e pela pele. Atenção, tá, pessoal? Aqui ele falou pelo ar e pela pele. Só um detalhe. Essa questão, quando foi feita, ainda não tinha tido a Covid, então era considerada uma questão difícil, tá? Eu sei que hoje, por tudo que a gente passou, a gente vai acertar. Mas veja, na época ainda não tinha, então era considerada uma questão difícil, tá bom? Essa exposição pode estar relacionada ao desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica, ou doença de Lou Gehrig. Para reduzir o risco de contaminação desses trabalhadores, é indicado veja, o que eu posso fazer para evitar a contaminação pelo ar e pela pele? Letra A, viseira de tela e de touca de proteção. B, avental de PVC e as botas de borracha. C, luvas de borracha e máscaras de filtro. Ou D, capacete de segurança de protetor facial. Pessoal, você que participou aí também do processo pandêmico que tivemos recentemente, acho que acertou, né? Letra C, luvas de borracha e de máscaras com filtro. Não sei se você tinha o hábito, por exemplo, de fazer compras, usar luvas, se você de repente utilizava a máscara corretamente, mas sabe que a partir do momento que a sociedade começou a fazer essas ações, né, usar o álcool em gel e tudo mais, as taxas de contaminação entre indivíduos diminuíram bastante. Tá bom? Então eu queria usar um capacete de segurança. Vai ficar bonito, vai ficar engraçado, mas não vai evitar a contaminação, né? Quero usar uma touquinha de proteção, né? Não vai resolver, só vai evitar que o seu cabelo caia em outros lugares, mas não vai evitar esse tipo de coisa, tá bom? Quero usar uma bota, bacana, mas também não vai resolver a tua vida, tá bom? Porque a contaminação, nesse caso, feita pelo ar e pela pele. Sífilis aumenta em 13 de 14 estados com dados disponíveis sobre a doença. A sífilis, olha, presta atenção, hein? É uma doença bacteriana. Bacteriana, vocês entenderam, né? Tá escrito. Sexualmente transmissível que não, se não tratada, pode comprometer o sistema nervoso central e cardiovascular, além de órgãos como olhos, pele e ossos. A transmissão dessa doença é evitada como que a gente evita, pessoal? Ele está falando não é uma vez que a pessoa é contaminada, tá? É evitar a transmissão dessa doença. Ou seja, não é depois. Vocês entenderam isso também, tá bom? Letra A, vacinação. Então é para evitar, né? A contaminação é bactéria, pessoal. B, vamos pular. C, uso de antibiótico, né, Heitor? É bactéria.
Ele falou como é que você faz com que a doença seja depois ou antes? Que ela seja evitada, ok? Você usa antibiótico como prevenção? Não. D, diagnóstico precoce. Então, pessoal, a melhor forma é justamente usar a questão da preservativo, né? O uso de camisinha. Portanto, através dele você evita que a doença seja passada. Tá bom? Simples, não é verdade? É só refletir. Só que a gente precisava juntar as duas informações, né? Que era uma doença bacteriana e que a gente quer evitar a prevenção, tá bom? Ele está perguntando na última linha. Tem gente que não lê até o final e por isso evita. Bom, só você pensar também numa doença sexualmente transmissível, né? E aí também fica fácil responder. Próxima. Segundo observações médicas, o cigarro tem ação nociva sobre todos os órgãos do aparelho digestório que está representado na figura. Os fumantes têm propensão a desenvolver gastrite, que pode evoluir para úlcera. Pessoal, o órgão que apresenta propensão ao desenvolvimento da doença citada no texto está representado pelo número. Bom, basicamente, ele está falando, né? No 1, a boca, o 2, o esôfago, o 3, o estômago e o 4, o nosso intestino, tá bom? E ele quer saber aonde que vai ter a gastrite. A gastrite, pessoal, ela é formada na parede do nosso estômago, tá? Através do suco gástrico. A gente não aborda muito esse tema porque é muito raro você ter questões relacionadas à questão do organismo. E você não vai fazer medicina agora, né? Se for fazer, vai só no futuro. Então você não tem que saber cada nome de cada órgão, de cada parte do corpo, senão a gente não vai acabar aqui amanhã, tá bom? Então eu só trouxe essa questão para caso um dia apareça, você já sabe. O estômago fica ali no número 3, tá? Mas eu duvido que ela volte a acontecer. E o intestino é no 4, tá? Só a título de curiosidade. Próximo, a silicose é uma doença pulmonar que acomete principalmente mineiros, cortadores de arenito e de granito, operários das fundições, oleiros e aqueles que os trabalhos implicam a utilização de jatos de areia na construção de túneis e na fabricação de sabões abrasivos. Essas situações envolvem contato com pó de sílica. Qual equipamento de proteção é adequado para a prevenção dessa doença? Pessoal, falou de um pó. Como que a gente evita que o pó chegue no nosso corpo? O pó veio por onde? O pó ele vem pelo ar. Concorda comigo? Ou seja, simplesmente letra A, máscaras filtradoras, B, luvas de borracha, C, avental impermeável, D, óculos de segurança. Máscara, né, pessoal? Então, portanto, através da máscara, evita que o pó chegue no nosso aparelho respiratório. A dengue continua motivo de preocupação para o povo brasileiro, pois ainda é possível identificar um grande número de casos em todo o território nacional. O agente causador desse mal, um parasita intracelular obrigatório, é formado por estruturas como capsídeo, membrana e envelope, além do RNA genômico. Sendo assim, é possível dizer que esta doença é causada por... Basicamente, ele quer simplesmente saber qual que é a doença que é causada, tá? Então, basicamente, ele só quer... Não precisa saber o que é RNA, não precisa saber que tem capsídeo, membrana, envelope. Não, ele só quer saber que a dengue, ela é causada por quem? A gente viu na aula, né? Dengue é causada por vírus, vermes, bactérias ou protozoários. O que eu falei para vocês? Que a dengue é um dos tipos de vírus, tá bom? Inclusive feita por quem? Por mosquitos. Portanto, a alternativa correta é a letra A, vírus, tá bom? Próxima questão. A automedicação é uma das modalidades mais comuns do uso inadequado de medicamentos. Contudo, tal prática oferece diversos riscos à saúde. Um desses riscos está associado à proliferação no organismo da pessoa que se automedica, de bactérias resistentes capazes de causar infecção de difícil tratamento. O risco mencionado diz respeito especificamente à utilização por conta própria de qual tipo de medicamento. Bom, eu usei esse exemplo, né, em aula, inclusive. Ele está falando do quê? Na antepenúltima linha, bactérias resistentes. Portanto, pessoal, isso é justamente quando a gente toma os antibióticos de forma errada. Portanto, a alternativa correta, sem problema nenhum, é a letra D, de dado, antibióticos, tá? Próxima. Planejamento familiar, ou seja, o número de filhos que o casal deseja ter, pode ser feito com o uso de diversos métodos anticoncepcionais. Um método que, além de atender o planejamento citado, também contribui para evitar doenças sexualmente transmitíveis
é o letra A, pílula anticoncepcional, B, dispositivo intrauterino, C, preservativo ou D, diafragma. Pessoal, ele quer que, ao mesmo tempo que se controla, né, o número de filhos, também evita doenças. O único que consegue fazer os dois em simultâneo é simplesmente a letra C, tá? O uso do preservativo. Próxima questão. Um gráfico indica a variação de número de casos de sarampo ao longo da década de 80, 90 e início dos anos 2000. Então você tem ali, né, uma tabela onde você tem alguns casos, você tem um pico ali em um dos anos e depois tem uma redução, né, bem maior depois. E depois em 97 tem um outro pico. E vamos lá. A significativa mudança de incidência deve-se principalmente a um avanço técnico-científico que previne o desenvolvimento de doenças nas pessoas e sua disseminação na população. Sarampo, nós vimos em aula que é feita por um vírus, certo? E por que nos anos 90 aquilo que era alto de repente diminuiu, pessoal? Por causa do processo da vacinação. Lembra disso? Então, se você lembrava que o sarampo é um vírus e lembrou também desse exemplo, inclusive falado em aula, você marcou a alternativa correta. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra B. Vacina. Não é soro, não é vitamina e também não é antibiótico. Próxima questão. Modo de uso. Siga as orientações do seu médico sobre como e quando tomar este medicamento. O médico irá decidir a quantidade que você precisa diariamente e por quanto tempo deverá usar este medicamento. Continue tomando seu medicamento até que o tratamento prescrito pelo médico termine. Não pare somente porque se sente melhor. Você já sabe o que ele está falando, né? Se esquecer uma dose, tome assim que se lembrar, mas continue com o horário normal nas demais doses. Só não tome 2 doses com intervalo igual ou menor do que 1 hora entre uma e outra. Os cuidados relacionados no texto extraído da bula de um antibiótico são importantes para quê? Preste atenção e você vai acertar essa questão. Só lembra do que falamos na aula. Letra A. Algumas novas bactérias podem surgir a partir de compostos inorgânicos presentes nos antibióticos. Letra B. Os antibióticos são capazes de eliminar somente as variedades de micro-organismos muito sensíveis do que provocam doenças. Letra C. A utilização inadequada de antibióticos pode agravar o estado de saúde do indivíduo e favorecer o surgimento de outras variedades de bactérias. Ou D. A utilização de antibióticos pode favorecer a seleção de variedade de bactérias resistentes ao medicamento que, ao se reproduzirem, passam essas características aos descendentes. Pessoal, como vimos nas aulas, né, toda vez que a bactéria ela não é eliminada, ela vai conseguir fazer cada vez mais descendentes, cada vez mais resistentes àquele medicamento, cada vez mais fortes. Portanto, a gente quer evitar esse tipo de coisa. Portanto, a alternativa correta é justamente a letra B, tá? D de dado. Próxima questão. A campanha de vacinação contra o HPV é uma ação de saúde pública eficaz contra os tipos de vírus mais comuns causadores de lesões que podem originar o câncer de colo de útero. A transmissão do vírus se dá pelo contato sexual e o público-alvo inicial da campanha eram meninas que não haviam iniciado a vida sexual. E ele fala qual que é o benefício dessa ação de saúde pública para as meninas. Bom, justamente, né, quando ele fala, né, que vai evitar ali o câncer do colo de útero. Então, por que se vacina com antecedência? Letra A. Evitar que elas entrem em contato com o vírus. B. Destruir os vírus que já estejam no seu organismo. Pessoal, a vacina ela faz isso? Destrói os vírus que já existem? Não, né? C. Impedir que as lesões causadas pelo vírus originem o câncer. Ou D. Fazer com que desenvolvam anticorpos antes de contato com o vírus. Pessoal, a vacina ela só tem uma função, não é? De desenvolver anticorpos. Se no futuro você tiver contato com aquele vírus, você consegue combater com muito mais facilidade. Portanto, a alternativa correta é a letra D, tá? Fazer com que desenvolvam anticorpos antes do contato com o vírus. Anvisa aprova nova norma para a venda de antibióticos no país. A Anvisa aprovou uma norma para regulamentar a venda de antibióticos no país, a qual especifica as exigências quanto à apresentação, à retenção e à escrituração das receitas contendo esses medicamentos, ou seja, pacientes médicos são identificados e uma cópia da receita fica na farmácia. O objetivo da estratégia é o quê? Letra A, conter a falsificação de drogas antibactericidas. B, controlar o estoque de remédios antimicrobianos. C, diminuir os problemas recorrentes à automedicação. Ou D, padronizar o tratamento dado a doenças recorrentes na população. Basicamente, pessoal, o que eles querem é que a pessoa tome
o antibiótico sem nenhum controle e aí vai se criando bactérias cada vez mais resistentes por aí, tá bom? Então, basicamente, é a letra C, alternativa correta, diminuir os problemas recorrentes da automedicação. Última questão. O sarampo, de novo, pode causar complicações pulmonares, neurológicas e oculares e até levar à morte. O vírus é transmitido por tosse, espirros e infecta as pessoas pelas vias aéreas. A medida necessária para evitar que essa doença se espalhe é qual, pessoal? Letra A. Aplicar a vacina no doente logo após os primeiros sintomas? A vacina é depois, pessoal, para combater a doença? B. Evitar o contato do doente com outras pessoas. C. Ferver os utensílios do doente. Ou D. Dar antibiótico aos doentes. Pessoal, como nós vimos, você, para evitar a propagação do vírus, é essencial que a pessoa, uma vez que ela esteja doente, não passe para outras pessoas, senão você vai ter uma contaminação a nível social. Portanto, para evitar que ela se espalhe cada vez mais, e é justamente o que ele está perguntando no texto, a medida que evite que a doença se espalhe, simplesmente que uma pessoa não passe para outra. Ou seja, a alternativa correta, letra B, evitar o contato do doente com outras pessoas. Imagine uma garrafa gigantesca, cheia até a metade de água e tampada na figura 1. Então tá lá a água e tudo mais. Agora imagine que essa garrafa sendo colocada sobre o ponto P do planeta Terra. A água da garrafa ficará como representado na figura. Pessoal, pensa um pouco. Você estando no Brasil, algum país da África, da Oceania, da Europa ou da América do Sul, a Terra vai girando nos dois movimentos. Você sente que nem a água está deitada, a água na diagonal? Não, você sente como? A água normal, né? Então, pensa você em pé em algum desses países aí girando aí no globo. Você não vai ter movimentação alternativa. Portanto, não vamos esquecer, a água na imagem é a parte mais escura, tá? Não é a branca, cuidado para não confundir. Portanto, a alternativa correta é a letra D, tá? Nós não percebemos isso devido ao movimento da gravidade. Legal que faz com que todo objeto ele seja atraído para o núcleo do seu planeta. Portanto, a alternativa correta é a letra D, tá bom? É como a água vai ficar. A água, pessoas ou qualquer outro animal ou qualquer outro elemento que você quiser imaginar. Próximo. Quando crianças são solicitadas a representar o planeta Terra, como a pessoa e o céu, os desenhos obtidos podem revelar certas surpresas. A seguir, são representados desenhos realizados por 4 crianças. Criança 1, 2 é a da direita, não é de baixo. 3 é a de baixo do lado esquerdo e 4 ali na diagonal do lado direito. Ele quer falar a representação que mais se aproxima da atual compreensão científica correspondente ao desenho da criança, qual que é? Bom, pessoal, a Terra não é um planeta, a Terra não é plana, né? Você sabe muito bem disso, portanto, a gente pode desconsiderar criança número 3, né? Coitado dos pais, e nem que a gente vive num globo parece aquele de circo, né, que tinha antigamente, portanto essa criança número 4 também não. Então nós temos a criança número 1 e a criança número 2. Olha, na 1 ela acha que o céu vai além, né, e não está envolvido ali no processo da própria atmosfera. Pessoal, o nosso céu observável, aquele que a gente vê em casa, no trabalho e tudo mais, ele está dentro do campo da atmosfera. Então as nuvens, elas estão dentro do nosso espaço, tá bom? Não está para fora. Portanto, aquela criança que mais se aproxima é a número 2. Legal? Ou seja, a letra B de bola. Os diferentes movimentos do nosso planeta criam uma série de fenômenos. A figura ilustra um desses fenômenos. Pessoal, qual o movimento que ela está fazendo? Rotação ou translação? De rotação, tá bom? Rotação quando ela gira em torno dela mesma. E eu te falei, né, que aquele slide cai. Portanto, o que ele representa, esse movimento? Fases da Lua, dia e noite, estações do ano ou períodos de chuva e seca? Simples, né? Dias e noites. Viu? Exatamente o que caiu naquele slide que eu falei para vocês. Por fim, última questão. Em uma noite, Vênus e Júpiter protagonizaram um fenômeno de conjunção de planetas. Isso significa que os astros se alinharam para formar um ponto brilhante duplo visível a partir da Terra. Bacana. As posições dos 3 planetas na conjunção descrita no texto estão representadas em. Então você tem o Sol e depois você tem ali os planetas, né? A gente já decorou, a gente já estudou, na verdade, que você tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Júpiter, ok? Então não vamos esquecer,
tá? Dessa ordem. Então, quem vem primeiro? Mercúrio, Vênus. O Vênus tem que estar mais perto do Sol. Aqui na A, você tem a Terra antes, então já não é, tá bom? Da mesma forma o C, a Terra está antes de Vênus, tá? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, lembra disso. Então, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, o Terra está aqui, né? Mas está tudo bem. Júpiter, Saturno, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Vênus, Terra, Marte, Júpiter, ok? Então poderia ser a B ou poderia ser a D. Só que, ó, ele fala o quê? Eles têm que observar na noite os planetas, eles têm que observar tanto Vênus quanto Terra. Vênus, a gente está na Terra, né, Heitor? Então a gente tem que observar Vênus e Júpiter através da conjunção desses planetas. Então, qual dos dois você marcaria? Na D, pessoal. Por quê? Porque se você estiver aqui na Terra e olhar na B, você não vai conseguir ver os planetas, porque o Sol ele é muito maior, ele é muito mais luminoso. Então, você só veria o próprio Sol e não veria nem Vênus, nem Júpiter, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Deu para compreender? A figura mostra a classificação da radiação ultravioleta e o seu poder na penetração da atmosfera terrestre. Então tá aqui, raios ultravioletas, e aqui tem, né, ele descendo, depois vem até 50 km acima do processo da Terra, entra na estratosfera e o raio, um dos tipos de raio ultravioleta ali, ele está parando na camada de ozônio, enquanto outros estão conseguindo adentrar, né, na Terra. E legal, e ele quer saber, sabe-se que a exposição excessiva à radiação pode levar ao fotoenvelhecimento da pele, ou seja, cutâneo, queimaduras, eritemas e câncer de pele. O quadro indica 4 tipos diferentes de protetores solares disponíveis no mercado. Ok, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E o tipo de proteção para cada um de acordo com aquilo que está na imagem. Então, UVC, UVB, UVBE, UVA e UVB e UVC. E ele está perguntando aqui, o protetor solar que oferece a menor, cuidado hein, que muita gente errou na época por causa disso, achou que era maior proteção ao consumidor, porque seria a pergunta mais lógica, mas ele quer saber a menor proteção. Pessoal, aquela que tem a menor proteção é aquela que vai permitir que os raios entrem, né? Portanto, a gente só pode estar falando de qual? Justamente naquela UVC, tá? Por quê? Porque a UVC, pessoal, ela vai fazer com que você tenha que os raios que cheguem naquele processo, eles também consigam fazer com que eles entrem no processo ali e parem necessariamente no processo da camada de ozônio, tá bom? Então, o protetor solar que oferece a menor proteção ao consumidor é o do tipo 1, ou seja, UVC. Deu para compreender? Os outros, pessoal, faz com que você tenha ali o processo na troposfera e consiga ali entrar. Próxima, a utilização das radiações ionizantes trouxe grandes avanços para a humanidade. Entre todas as áreas que usufruem dessas radiações, os setores médicos e odontológicos são, sem dúvida, os que mais se beneficiaram. A radioterapia, tratamento utilizado em pacientes com câncer, é muito eficaz. Embora seja útil a radiação ionizante, pode vir a ser prejudicial à saúde quando não é utilizada adequadamente de forma controlada, pois a incidência dessa radiação pode. É aquilo que nós falamos em aula, né? Você simplesmente é o quê? Letra A, provocar a destruição das células sadias. B, provocar a multiplicação de células sadias. C, causar dependência das células sadias. Ou D, causar imunodeficiência das células. Pessoal, o que acontece, né? Quando você utiliza em excesso nesses processos médicos, aquilo que também é bom pode ser destruído. Ou seja, a gente só quer destruir as células que não são sadias. Portanto, esse é o principal perigo, né? E por isso que ela tem que ser controlada. Então, a alternativa correta é a letra A, provocar a destruição das células sadias. Próximo, o excesso de exposição solar causa doença na pele, que se desenvolve devido aos danos que a radiação ultravioleta causa ao DNA dessas células.
No Brasil, verifica-se um aumento da mortalidade decorrente desse tipo de exposição solar. E aí, pessoal, essa exposição excessiva que pode induzir na pele o surgimento de... Nós falamos em aula em apenas um deles, que é vitiligo, câncer, verruga ou brotoeja. Câncer, né, pessoal? Então, é justamente isso, tá? Então, letra B, tranquila a resposta, sem inventar nada. Aquilo que a gente fala em aula é aquilo que cai na sua prova. Última questão. O Brasil possui um grande potencial para gerar eletricidade a partir da energia solar. Só para se ter uma ideia, no local menos ensolarado do Brasil, é possível gerar mais eletricidade solar do que local mais ensolarado da Alemanha, que é um dos líderes no uso desse tipo de energia no mundo. A figura representa a intensidade da incidência de radiação solar no território brasileiro. E isso você está vendo, né? Mediante ali a nossa legenda, que aquilo que tem mais incidência de energia solar é aquilo que está mais escuro. Portanto, qual dos 4 números é aquilo que está mais escuro? O 2, né, pessoal? Portanto, o 2, a gente vai ficar com a letra B de bola, número 2, ali na região do Nordeste aproximadamente, tá bom? Com um pouquinho, basicamente é Nordeste ali. A figura ilustra o experimento realizado por Urey e Miller para testar a hipótese de origem a partir da vida de substâncias presentes na atmosfera terrestre. Por quais mudanças de estado a água passa nesse experimento a partir do momento que ela é aquecida? Então vamos lá, pessoal, a gente tem aqui o tubo de ensaio e você tem ali, ó, do lado esquerdo, um vidro com algum líquido ali, né, na água, na verdade, e você tem ali, tá escrito H2O, H2O é água, tá? Caso você não saiba, mas eu acho que a maioria sabe, tem até uma marca de bebida que chama H2O, né? E ela está sendo aquecida. Toda vez que ela está sendo aquecida, pessoal, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo com que a água ela chegue, ela está com bolinha, tá vendo? Você está com bolinha, está no processo ali de ebulição, né? Depois ela vai subindo, ela encontra um outro processo de concentração ali, né? Que a gente tem dos eletrodos. E naquele momento há um resfriamento. Então, como é que você sabe que ele está sendo resfriado? Porque aquela água que estava no estado gasoso, ela está indo para o estado líquido, ok? E aí ela volta, ó, água como as amostras, e depois você tem ali uma parte sendo passada ali para baixo e a outra voltando no processo. No fundo, ele está fazendo no laboratório o mesmo processo do ciclo da água. Portanto, pessoal, a gente está falando de ebulição e de condensação, aquilo que nós vimos em nosso exercício sobre o ciclo da água, ali ele está fazendo igual. Portanto, a alternativa correta é a letra C, ebulição e condensação. Um médico recomendou a seu paciente que evitasse alimentos ácidos. Consultando o diagrama, encontrou a indicação do pH de alguns produtos alimentícios. Então, tem ali o 3, o pH 5,5, pH 7, pH 9,5. E ele quer saber, o paciente ao atender a recomendação escolhe qual? Vamos lá, o médico ele recomendou que evitasse alimentos ácidos. Se ele não quer o ácido, pessoal, concorda que o que é um ácido? Um produto, a gente viu em aula que um produto ácido, ele vai de qual a qual? Ele vai do 1 até o 6,999, lembra? O 7 a gente viu que era neutro e o 7,1 até o 14 é o básico. Se ele não quer ácido, concorda comigo que se ele não quer um produto ácido, então pode ser básico? Pode, ele só não quer o ácido, ok? Então é como se a gente excluísse este e excluísse este a princípio, mas pode ser que não tenha como excluir. Se não tiver como excluir, a gente vai ter que pegar o mais próximo possível de cá. Então vamos lá. Óleo de milho e brócolis cru. Óleo de milho, brócolis cru. Ou seja, ele pegou um deles, né, que é o neutro, e pegou um que é básico, ok? Mas vamos ver, de repente tem 2 básicos, aí pode ser melhor ainda. Arroz branco e margarina. Arroz branco, ácido.
ácido, a gente já não quer. Bacon e chocolate. Bacon, opa, ácido, já não queremos. Melancia e pudim. Pudim, opa, pudim já é ácido, também não queremos. Portanto, pessoal, a alternativa correta só pode ser a letra A, tá bom? Óleo de milho e brócolis cru, nenhum deles são substâncias ácidas. Deu para compreender? É assim que vai cair na sua prova. Última questão. É muito comum observar a formação de pequenas gotas de água na superfície de garrafas retiradas da geladeira. Quando esse fenômeno ocorre, as pessoas costumam dizer que a garrafa está suando. É verdade. De onde vem essa água? Olha só, hein? Da onde que ela vem? Tenta refletir de acordo com aquilo que a gente estudou. Eu até sugiro que, antes de ler, tá? Antes de ler as alternativas, pausa, pensa no processo da garrafa. Se quiser, vai na sua casa agora, olha para ela e volta para cá e depois vê as alternativas, tá bom? É um exercício bem legal. Todo mundo tem uma garrafinha de água na geladeira, principalmente quando está calor. Então, dá uma olhada lá e depois volta para cá. Letra A. Da umidade do ar que em contato com a garrafa fria passa para o estado líquido. Letra B, do líquido do interior da garrafa que consegue atravessar para o lado de fora. Letra C, do vapor do interior da geladeira que ficou aderido à garrafa. Ou letra D, do suor da mão da pessoa que passou para a garrafa. Pessoal, se você reparou bem, basicamente quando a gente põe a garrafa ali na água na geladeira, a umidade do ar que está ali dentro, ela acaba, né, que está ali no ar, ou seja, na parte gasosa, ela passa a se resfriar e ela fica no estado líquido. Justamente o que tem no ciclo da água é como se ela acontecesse dentro da nossa geladeira, ou seja, a água que está ali dentro, que está frio, né? A geladeira ela está fria. Então, aquilo que acaba acontecendo é basicamente ela vai passando do estado gasoso para o estado líquido, por isso que dá a sensação de ela estar suando, né? Essa água ela não é mágica, é simplesmente por causa desse processo. Portanto, a alternativa correta, pessoal, é a letra A. A partir da Segunda Guerra Mundial, começaram a circular carros que chegavam a 120 km por hora. Mas, durante o século XVII até meados do século XIX, a maioria dos transportes eram feitos por carruagens puxadas por cavalos ou carros de boi, que atingiam velocidades da ordem de 5 km por hora. Assim, as carruagens dos membros da família real demoravam um tempo de 20 horas para ir do Rio de Janeiro até Petrópolis, que se encontra a 100 km de distância, aproximadamente. Considere que uma família hoje desenvolve uma velocidade média de 50 km por hora para percorrer o mesmo trajeto. Ele quer saber quantas horas de viagem essa família economiza em comparação com o tempo que era gasto pela família real. Então vamos lá. Qual que é a distância? A distância, pessoal, é sempre a mesma, tá? Sempre a mesma, tanto antigamente quanto hoje. Quanto que era a distância? 100 km. 100 km é o que, pessoal? É o ΔS, é o nosso espaço. Então vamos escrever ΔS é igual a 100 km. Até aqui, tranquilo? Não é difícil. Agora, a questão da velocidade. Antigamente, a velocidade média era, vamos pôr antigamente, tá? A velocidade média era de 5 km por hora, tá bom? Quilômetros por hora. E hoje, pessoal, hoje a velocidade média é de 50. Até aqui, tranquilo? Vou fazer um do lado do outro, assim vai ficar mais fácil. Você já sabe que a fórmula é velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Até aqui, tá tranquilo, né? Você já sabe isso. Agora, simplesmente a gente vai fazer a fórmula, tá bom? E depois vai comparar a questão do ΔT nos dois. Então, vamos lá. 5 igual a ΔS 100 e o ΔT é o que a gente quer descobrir. Legal? Então, ficou 5 ΔT igual a 100. ΔT igual a 100 dividido por 5, que deu 20. Deu para compreender? Legal. Aqui, ΔT, isso antigamente, ou seja, ele gastava cerca de 20 horas,
Só estou comprovando para você entender. Ele já tinha dado aqui no quinta linha, mas é só para você compreender, tá? E é ΔT, T de horas. Deu para compreender? Agora, aqui, o novo. O novo, a gente vai usar a mesma fórmula, tá? Se você reparou, você só vai acrescentar um zero aqui. Então, era 50 ΔT igual a 100, que vai dar ΔT igual a 2. Legal? E ele quer saber quantas horas de viagem essa família economiza em comparação com o tempo que era gasto antes. Antes era gasto 20 horas. Agora gasta 2. É 20 menos 2. Deu 18 horas. Cuidado, hein? Veja sempre qual é a pergunta que ele está fazendo. Ou seja, pessoal, a alternativa correta que nós temos é a letra C, tá bom? Número 18. Deu para compreender? Não é difícil, mas é assim que vai cair no dia da sua prova. Uma pessoa enche o pneu de seu automóvel usando o compressor de ar de um posto de gasolina. Quando o pneu atinge o seu volume máximo, a mangueira do compressor é desconectada do pneu. Quando o pneu atinge o volume máximo, o ar do seu interior tem. Presta atenção, ele está falando do ar do interior do pneu, quando ele já está no máximo. A pressão maior do que a pressão atmosférica, a densidade menor do que a densidade do ar atmosférico, a massa maior do que a massa da coluna de ar atmosférico, a temperatura menor do que a temperatura do ar atmosférico. Pessoal, a gente falou que, nesse caso, a temperatura que está dentro do pneu, a gente nem trabalha nisso. Quando você vai encher o pneu, você trabalha com a temperatura? Então, isso não influencia neste aspecto especificamente. É assim que você vai fazer no dia da sua prova, por exclusão. Então, você já cortaria a letra D. Depois, a massa do pneu ela fica maior? Não, pessoal, tá? Então, não tem uma correlação direta com isso. Ele quer saber com relação ao ar. O que acontece? Quando a gente coloca o ar dentro dos nossos pneus, no veículo que a gente está dirigindo, o que acontece? Você aumenta ali a pressão que vai acontecer. É a mesma coisa da pessoa que de repente vai fazer um mergulho no mar e vai entrando para a parte ali da água que a gente trabalhou, no exemplo que a gente deu. Mesma coisa que acontece em nossos pulmões, acontece aqui na questão ali do carro. Ou seja, a pressão ela fica maior, tá? Como se você, na verdade, está aumentando a pressão dentro dos pneus com relação à pressão que está ali no seu ambiente externo, fazendo com que ele tenha, atinja ali o ar, ele possa ser colocado ali dentro, e aí ele ganha mais resistência e mais aderência, consequentemente, do nosso veículo. Portanto, é simplesmente a questão da pressão, Tanto é que você, quando você coloca o ar lá dentro dos pneus, ele é medido, inclusive, pela quantidade de pressão que você coloca, tá? Se você já leu o manual do carro, você já conseguiria responder tranquilamente essa questão, ou seja, a alternativa correta é a letra A pressão maior do que a pressão atmosférica. A figura mostra um esquema simplificado de um submarino visto em corte. Parece aquele da aula, Para se deslocar verticalmente, ele faz uso de tanques de lastro, que, ao permitir a entrada e a saída de água, altera a massa total do submarino. Por exemplo, com a entrada de tanque de lastro, com a entrada de água no tanque de lastro, o submarino desce, tá bom? Conforme a gente viu a aula. Na situação descrita, ocorre um aumento de volume do submarino, densidade do submarino, pressão no interior do submarino ou intensidade da força do empuxo que atua no submarino. Pessoal, o volume seria se ele aumentasse de tamanho, tá? O que ele aumenta? A sua densidade, porque a água ela fica mais densa, tornando o submarino com flutuação negativa. Portanto, faz com que a água aumente o peso, digamos assim, do nosso submarino, fazendo com que ele afunde, tá bom? Vá lá para baixo, porque esse é o objetivo da gente colocar água dentro do tanque de lastro. Portanto, a densidade ela vai aumentar no submarino. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola, densidade.